Hoje vamos falar sobre o dimensionamento de condutores, um método básico. Para dimensionar condutores, precisamos saber a maneira de instalar, o tipo de isolação do cabo, o fator de agrupamento, a temperatura do ambiente, a queda de tensão admissível, a tensão de projeto, a corrente de projeto e a distância de instalação. Utilizaremos dois métodos para dimensionamento de condutores. O método da ampacidade, que é o método da capacidade de condução de corrente. Simplesmente nesse método nós vamos ver se o condutor é capaz de suportar a corrente de projeto sob determinadas condições. Nós vamos ver para frente. E a queda de tensão admissível, que é um método que consiste em misturar aí as duas leis de Ohm, a primeira e a segunda, e considerando uma queda de tensão admissível, dada pela norma sob determinadas condições. Essa tabela aí mostra os métodos de referência. Nós vamos utilizar o método de referência B1, que é condutores em eletroduto circular embutido em alvenaria, que dá 90% dos casos das instalações aí comuns. Uma coisa que gera muita dúvida é em relação a isso. Circuito a dois condutores carregados é ou monofásico ou bifásico sem o neutro. Bifásico com neutro e trifásico é 3 condutores carregados. A tabela de ampacidade dada pela norma, nós vamos considerar a isolação do cabo em PVC. Então está aqui os valores, né? Por exemplo, a ampacidade para dois condutores carregados do fio de 2,5, 24 amperes. É isso que o fio suporta, 24 amperes. Fator de correção de temperatura. Eu tenho uma formulazinha simples aqui. A corrente corrigida é a corrente de projeto dividida pelo fator de temperatura. Por exemplo, se uma instalação for exposta a uma temperatura de 40 graus e a corrente de projeto for calculada em 32 amperes, essa corrente vai ser equivalente, para efeito de temperatura, a uma corrente de 36,78. Corrente corrigida aqui, utilizando agora o fator de agrupamento dos condutores. Sim, porque quando os condutores estão agrupados, um circuito lança energia térmica para outro, né? Um circuito vai aquecer o outro aí. Então a corrente corrigida nesse caso aqui, desse exemplo, considera uma corrente de projeto de 42,5. Um agrupamento de dois circuitos. Então eu utilizo o fator de 0,8. Essa corrente vai ser equivalente a uma corrente de 53,12 amperes para efeito de emissão de calor. A seção mínima dos condutores. Para circuito de iluminação, mesmo que você calcule a área e dê menor, mas o mínimo recomendável para instalações elétricas de baixa tensão é 1,5. Para circuitos de força, com tomadas, 2,5. Aqui ao lado tem uma tabela auxiliar que mostra o nêutron, o dimensionamento do nêutron. Você pega a seção do condutor fase, se ela for menor do que 25 mm², então eu considero a mesma seção do fase a do nêutron. Se for de 35 o fase, o nêutron será de 25. Se for de 50 mm², o nêutron será de 25, metade. De 50 para cima é tudo metade. Vamos embora. Primeiro exemplo. Considere esse chuveiro aí com essas especificações e com o fator de agrupamento aí de 0,8. Então, o primeiro passo é calcular a corrente de projeto. Eu pego a potência e divido pela tensão. Dá 42,5. A corrente corrigida é 42,5 dividido por esse fator aqui de agrupamento, 0,8. E dá 53,1 amperes. Corrente corrigida. Ora, se eu for examinar na tabela, 41 não dá, que é o de 6. Tem que ser um condutor de 10 mm². Porque suporta até 57 amperes. Ok?
Próximo exemplo. Considere agora a instalação de um quadro que possui uma temperatura ambiente de 35 graus. Então, a corrente de projeto, você pega a potência do quadro e divide pela tensão, 72,7. E a corrente corrigida, eu vou lá naquela tabela de fator de temperatura e observo aí para 35 graus, deu 0,94. Então, a nova corrente corrigida vai dar 77,3 amperes. Vou lá na tabela e observo que, se fosse cabo de 16, ele só aguenta até 76 amperes. Então, para suportar aquela corrente, tem que ser um cabo de 25. Então, para essa corrente tem que ser cabo de 25, que suporta até 101 amperes. As prescrições da NBR 5410 para queda de tensão são as seguintes. Vou resumir aqui. Se a instalação for alimentada por subestação, um transformador, ou uma fonte própria, que é um gerador, da saída desse gerador ou desse transformador até um ponto de consumo, até a tomada, por exemplo, 7% no máximo de queda. Lembrando que os circuitos terminais têm que ter uma queda de 4%. Se a instalação for uma rede de baixa tensão que foi entregue por uma concessionária, do quadro geral até o ponto de consumo, dá 5%. Lembrando aqui dos circuitos terminais, que podem até uma queda de 4%. Então, se você considerar 4% aqui nos 4% dos circuitos terminais, você tem que considerar 1% aqui nesse circuito de distribuição. À frente. Esse método é simples. O método consiste em calcular a resistência do cabo, que é dado por essa fórmula. A tensão de queda, qual a queda de tensão em volts admissível para aquele circuito, dividido pela corrente de projeto vezes a distância em quilômetro. Aí eu vou achar tensão sobre corrente é ohm, dividido por quilômetro. Então a resistência vai ser em ohm por quilômetro. Ok? Aí eu utilizo essa tabela e procuro o valor imediatamente inferior de resistência. Tá? Vamos para a aplicação. Considere esse chuveiro aí. Vamos desprezar o fator de agrupamento e vamos desprezar o fator de temperatura. Ele está instalado a 30 metros do quadro que o alimenta. Então o primeiro passo é calcular a corrente de projeto. Eu pego a potência, está aqui descrita no chuveiro, hein, gente? Potência dividido pela tensão. Dá 25 amperes. Ora, a queda é 4%, porque é um circuito terminal. Então, vou considerar 4%, 8,8 volts. 4% de 220. 8,8 por 25 por 0,03. Então, você calculando isso vai dar 11,73 ohm por quilômetro. Vou buscar na tabela. Circuito monofásico ou bifásico. 14. Então, vai dar aqui, ó, 4 milímetros quadrados. Note que 4 milímetros pode conduzir até 32 amperes, que é suficiente para suportar esse de 25 aqui. Ok? Próximo método é o método do baricentro de carga. Eu vou considerar aqui um circuito onde as potências estão distribuídas. Por exemplo, um circuito de tomadas da sua casa. Estão distribuídas lá várias potências. Então, como é que eu calculo essa distância? A norma recomenda lá 10 amperes, então vamos considerar 1.200 watts o circuito monofásico, aí, 127 volts. Então, esses 1.200 estariam concentrados numa distância tal do quadro. Que distância é essa? Aí vamos utilizar esse método para calcular a distância do quadro ao centro de carga. Nesse exemplo, você tem aqui vários trechos de circuito aqui, de fiação aqui. 2 metros, 4, 3, 6. Você pode observar que 2 metros, por esse trecho de 2 metros, passa a corrente desse elemento, desse elemento e desse elemento. Então, eu vou somar todos os elementos aqui, dá 3.000 vezes 2. Mas, esse próximo trecho fica fora dos 3.000, esse 300. Só vou somar 800, 700 e 1.200. Então, vezes 4. Mais 3 vezes
esse mais esse, dá 1.900, mais 6, que só tem que suportar 1.200. Isso aqui é uma média ponderada, vocês estão percebendo. Dividido pela soma dos pesos, que são as potências, 3.000. Então, dá 9,9 metros. Tem projetista que eu já vi considerando, na prática, a maior distância. E a maior distância, aqui nesse caso, dá 15 metros. Olha a diferença, de 9,9 para 15 metros. É considerável, viu? Vamos modificar aquele exemplo, só trazendo para cá a carga mais pesada, para mais perto do quadro. Então a gente faz a conta, distribuindo aqui, e a média ponderada vai dar exatamente 6 metros. Olha a diferença de 6 para 15 que o pessoal anda utilizando aí. Outro exemplo. Considere aqui agora um quadro de força, circuito A e circuito B. Eles ambos têm que ter uma queda de 2% e um fator de agrupamento de 0,8. Então, o que é que a gente vai fazer? A distância, calculando pelo método baricentro lá, de A, dá 15,3. A de B dá 8,8. Ok? Então, vamos lá. Então, a corrente de projeto é a mesma para os dois, porque os dois circuitos têm a mesma potência, 1.200 watts. Dividido por 127 dá 9,44. A corrente corrigida, considerando o fator de agrupamento, dá 11,81. Então, calculo a resistência de A e a resistência de B com base nessa corrente corrigida. A de A dá 14,95, a de B dá 24,43. Vou para a tabela. Observo que a de A, 2,5, mas a de B, 24 e pouco. Deixa eu ver exatamente, 24,4. Daria para colocar fio de 1,5, mas tem uma observação aqui. Os circuitos são de força, de tomada. Então a norma preconiza que tem que ser 2,5 milímetros quadrados. Tá bom? Então, tanto o circuito A quanto o circuito B, você pode usar cabo de 2,5 milímetros quadrados. E, finalmente, um método prático aí para você utilizar em obra, para você utilizar para fazer conta rapidamente aí. Sistema monofásico ou bifásico, né? Você pode utilizar esse método aqui, essa fórmula, utilizando esse fator de 35,7. E para o sistema trifásico, 30,9. Por que estamos chamando de método prático? Porque eu só utilizo a resistência do cabo. Eu calculo lá em função da segunda lei de Ohm, a resistência do cabo por área. Aí dá 35,7 por S. Vamos aplicar esse método para você ver como é prático. Considere o mesmo exemplo anterior. Você fez aquelas contas. Então, a queda de tensão, 8,8, que é 4%, 25 amperes, 0,03, que é a distância. 35,7, que é o sistema bifásico, sobre S. S dá em torno de 3,04. Ora, não existe essa bitola padrão. Não existe essa bitola de fio comercial. Então, nós aproximamos para imediatamente maior, que é 4 milímetros. Observe que o condutor de 4 milímetros ele conduz até 32 amperes, que é suficiente para suprir essa corrente de 25. Então, esse é o nosso método prático e nós ficamos por aqui. Até a próxima.